Estamos ao vivo. Esperar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite, estamos aqui em mais uma live Miriam Algarra 2020. Hoje eu vou conversar com a Evelyn, e a Evelyn já está aqui com a gente. Vou incluir ela aqui. Evelyn, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, querida, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Queria agradecer por você ter aceitado o convite de conversar comigo. Muito Obrigada, obrigada. é uma honra. Que legal. Bom, gente, hoje eu convidei a Evelyn para vir conversar com a gente sobre a pandemia e as mulheres grávidas, né? Como é que essa situação agora do coronavírus está afetando essas mulheres. E para quem já está assistindo, só um detalhe aqui, se vocês puderem dizer como é que está o áudio, o meu, da Evelyn, o vídeo, dá um alô para mim aí no chat que a gente está acompanhando. Então, Evelyn, eu queria que você se apresentasse primeiro. Então, meu nome é Evelyn, eu sou doula, sou educadora perinatal e coordeno o movimento Parto de Gente aqui em Sorocaba. O movimento Parto de Gente já existe aí há 10 anos na cidade, então já tem um tempinho aí que estamos nessa luta. E uma das frentes do movimento é essa parte mesmo de políticas públicas, a parte social, a parte de lutar por esse direito da mulher, da grávida, da mãe. Então, a gente está nesse movimento aí com várias frentes, e uma das frentes é essa que a gente está lutando aí no dia de hoje. Muito legal. Bom, eu sou a Miriam Algarra, eu sou formada em políticas públicas na Universidade Federal do ABC, eu sou sorocabana, nasci e cresci aqui, e fiquei 5 anos fora estudando. Voltei agora, faz pouco tempo, e vou ficar por aqui agora, e acabei me envolvendo com a cidade e especificamente com esse tema da pandemia e do coronavírus, né? Porque eu senti que estava faltando espaços de elaboração desse assunto, da gente trazer como é que os diferentes recortes da cidade, diferentes nichos de Sorocaba estão vivendo essa situação, né? Porque ela é uma situação que o país todo está vivendo, mas que cada grupo, cada pessoa vive de uma maneira diferente, né? Então a gente precisa criar esses espaços para poder construir juntos, né? Uma ideia sobre o que a gente está vivendo. Então, bem-vindo a todo mundo que está entrando agora, acompanhando a gente. Eu estou aqui conversando com a Evelyn. Ela já se apresentou, mas ela é doula e ela também é coordenadora, né, Evelyn, do movimento Parto de Gente. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o movimento? Isso mesmo. Então, o movimento, como eu disse, já está há 10 anos na cidade, é um movimento aí que está fortemente nessa luta aí pelo direito da mulher, mãe e gestante, né? Então, a gente está nesse movimento aí há muito tempo, mas mais efetivamente nessa parte política mais recentemente, digamos assim, né? Por essas políticas públicas. Então, não só pela mulher do convênio, pela mulher do particular, mas pela mulher do SUS. Então, nós acreditamos muito nesse SUS que dá certo. Então, a gente está nessa luta. E nós temos as rodas também informativas, são rodas informativas baseadas em evidência científica. Então, nós convidamos vários profissionais para irem falar para as mulheres de forma gratuita. Então, logo que tudo passar, nós voltaremos com as rodas aí, tá? Muito legal, Evelyn. Deu uma pequena travada aqui, mas eu não sei se foi só para mim ou foi para todo mundo, mas no geral deu para te entender super bem. Eu coloquei aí o nome no movimento para quem quiser procurar, dar uma força, né, curtir lá a página, acompanhar, que é super importante a gente se fortalecer aí nessa luta por direitos e por informação, né? Então, Evelyn, eu queria te perguntar, primeiro, sobre o fato de você ser doula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da doula, né? Principalmente, depois a gente entra na questão da pandemia, né? Mas primeiro, como não é todo mundo que sabe, para você trazer um pouquinho desse papel. Então, né, fica sempre uma dúvida. Desculpa, só um minuto que meu celular resolveu falar. Então, né, fica sempre essa dúvida.
Tem muita gente que confunde aí a doula com parteira, então, eu vou ter o parto com a doula, né? Então, é deixar bem claro que doula não é parteira. Doula não é uma profissional técnica, a doula não faz nenhum tipo de procedimento técnico. Então, a doula ela não exclui nenhum profissional técnico responsável pelo parto. Então, ela não exclui o Aqui médico, para mim tá a enfermeira travando, será que tá travando para as pessoas? Olha, eu acho que aqui tá, aparentemente eu estou acompanhando pelo celular, não está travando no celular. Será que alguém pode falar alguma coisa? Não Só tá para travando. nos posicionar se está travando ou não? Vamos ver, porque eu não tô conseguindo ver. Então é para mim que tá travando, que estranho. Tá bom. O Círio Vamos falou que não continuar. trava. Perfeito, então sou eu que estou travando. Eu acho que deve ser o Pode aplicativo continuar, então. novo que deve estar travando, mas para eles não está travando não, tá ok. Então, perfeito. Desculpa te interromper, Evelyn, que como para mim estava Imagina. travando, eu fiquei preocupada. Continua. Porque senão ninguém ouve. Estava Então, dizendo que a doula ela não faz procedimentos técnicos, né? não faz nenhum tipo de procedimento técnico, então ela não anula o profissional que está responsável por esse parto. Então, ela não anula a presença do médico, nem da enfermeira obstétrica, ninguém que esteja ali como responsável do parto. Então, o papel da doula durante o trabalho de parto é papel de físico e emocional. Então, nós fazemos todo esse aporte, não só da gestante, como de toda a família, além dessa interface entre a doula e a família, a equipe médica, porque existem muitos termos médicos que a gente não conhece, né? Então, a doula ela veio para fechar essa lacuna, esse buraco que ficou quando as mulheres começaram a ir para uma instituição. Então, enquanto a mulher tinha o parto em casa, era um ambiente mais familiar. A partir do momento que essa mulher ela foi para o hospital, ela acabou se colocando num ambiente onde ela não conhece, muitas vezes ela sofre estresse, né? Então, ela tem um estresse ali de sair do ambiente onde ela está confortável, segura, acomodada, ir para um hospital onde tudo é frio, onde tudo é muito claro, então tem uma mudança muito grande. E aí a doula ela veio para fechar esse buraquinho e tentar trazer esse ambiente mais acolhedor para esse momento do parto também. Muito legal e muito importante. E, Evelyn, aqui em Sorocaba eu sei que a gente tem a Lei das Doulas que assegura o direito, né, da mulher de ser acompanhada pela doula, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Então, em Sorocaba nós temos a Lei das Doulas desde 2015, ele foi desse mês agora, então acabou de fazer 5 anos. O movimento Parto de Gente, então é uma lei que está aí na cidade fortemente. Nós tivemos recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, uma tentativa de anulação dessa lei, mas a gente conseguiu lotar a Câmara e teve o apoio dos vereadores e a lei continua ativa, então a lei continua lá como ela sempre foi. Então toda mulher tem direito, ainda bem, mas toda mulher ela tem direito a ter a sua doula e mais o seu acompanhante. Então, um não anula o outro. Então, a doula ela não é acompanhante. A doula é uma profissional que está prestando atendimento. Então, ela não entra como acompanhante. Perfeito, super importante. Evelyn, parabéns por essa conquista de vocês e pela conquista de ter conseguido manter esse direito que vocês asseguraram, né? Obrigada. E como é que tá agora com as doulas nesse período da pandemia aqui em Sorocaba? Vocês estão podendo entrar, acompanhar o parto ou não? Então, nesse momento em Sorocaba, nós estamos somente em 2 hospitais, 3 hospitais de Sorocaba, nossa entrada está sendo permitida. Em 2 hospitais, que são os hospitais que atendem SUS, a nossa entrada já foi barrada, né? Então, um hospital ele já mandou um e-mail para a gente, comunicando que a partir daquele momento a mulher só teria direito ao seu acompanhante de livre escolha, então a doula não entraria. Nós já mandamos um e-mail para esse hospital, né, tentando conversar e entender qual é o momento, o que está acontecendo, o que eles estão alegando em cima disso, porque é um hospital onde não tem pronto atendimento, então não tem casos de Covid dentro do hospital, eles não recebem esses casos de Covid, então isso foi um ponto para a gente, né, então se não recebe, se não é um hospital que está recebendo os casos em Sorocaba, não tem uma grande circulação de pessoas contaminadas, então a gente fica meio não é que a gente quer entrar a todo custo, eu não quero que as pessoas entendam isso,
Mas se é um direito da mulher e se a doula está confortável com essa entrada, se está sintomática, se tomou todos os cuidados, se está de quarentena, se está tomando todas as medidas, não tem por que barrar, se é um hospital onde não vai ter grande circulação de pessoas. E aí uma das coisas que eles alegaram era que tivesse menos circulação de pessoas. Só que ao mesmo tempo, a contrapartida, eles liberaram a troca. Então, lá não entra um acompanhante, e esse acompanhante ele pode trocar nesse período em que ele está dentro do hospital. Então, se troca o acompanhante, tem circulação de 2 pessoas. Então, não faz sentido não permitir a entrada da doula. Então, a doula pode ficar durante o trabalho de parto, depois troca, o marido entra. Então, não faz muito sentido o que o hospital colocou para a gente, porque já vai haver dentro do hospital a circulação de 2 pessoas. Então, não faz sentido não ter a doula presente com a mulher naquele momento. Então, a gente está esperando uma resposta do jurídico. Então, tem uma advogada aqui de Sorocaba que também está nos apoiando, a Jéssica, e ela me ajudou a elaborar essa carta para a gente enviar, mas ainda não obtivemos resposta do hospital. Então, por enquanto, a resposta não entra. Esse hospital atende pelo SUS? Atende SUS, atende particular e convênio. Entendi. Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, Regina. Boa noite, Ciro. Olá, Fê. Pessoas que comentaram. Muito legal todo mundo que está interagindo aí. Podem mandar perguntas no meio, considerações, pensamentos, que a gente vai colocando aqui e vai trazendo para a nossa conversa também, para enriquecer, né? Essa troca. Evelyn, então, bom, essa situação que você me conta me preocupa bastante, né? Para quem está entrando agora, então, a Evelyn estava contando desse hospital que está barrando a entrada de doulas, alegando que é para reduzir a circulação, mas esse hospital nem mesmo recebe casos de Covid-19, né? Então, realmente, tem muitas questões aqui que a gente tem que tomar cuidado para esses momentos de exceção não servirem para atacar direitos, né? Das mulheres e das doulas, né? Nesse caso. Exatamente, essa é a nossa grande preocupação, né? Em que acabem usando esse momento para tirar um direito, porque se é um direito, é garantido por lei, e o município em nenhum momento decretou algo que nós direito da mulher ter a doula presente e que nesse momento foi tirado da mulher esse direito. Então, a gente entende, claro, estamos vivendo um momento que ninguém ainda passou por isso, então é tudo muito novo, tá todo mundo tentando se ajustar ao momento, mas a gente precisa entender o que está baseado em evidência que já existe. Claro que diminuir o número de circulação é fundamental, mas vamos entender cada caso para a gente não deixar nenhum direito a menos, né? Perfeito. E já que você citou em evidências, né, de como o coronavírus impacta as mulheres grávidas, né? Pelo que eu pesquisei, não há ainda estudos conclusivos que possam dizer se é um agravante ou não, né? Mas foi determinado as grávidas como um grupo de risco por um cuidado, é isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. A gente não tem, eu acho que, ainda bem que não temos, mas não temos ainda número suficiente de mulheres infectadas, grávidas infectadas, para um estudo maior, né? Então, nós temos pequenos estudos com pequenas quantidades de mulheres para determinar já alguns parâmetros. Então, nós não temos aí grandes estudos ainda, mas já foi decretado como gestantes são de alto risco já, então já foi decretado isso. Eu até ontem participei de uma live, a qual eu falei isso, mas a grande preocupação também é com esses bebês que nascem, a gente ainda não tem evidência nenhuma, a gente já teve caso confirmado no Brasil de morte de gestante por Covid, então já morreu gestante por decorrência do Covid e também de recém-nascido, né? Uma grande preocupação é caso esses recém-nascidos sejam contaminados, precisem de UTI. A grande preocupação aí está sendo a UTI, mas estão sendo preparados para os adultos, né? A gente não tem aí uma grande preparação ainda por conta de não ter grandes casos, né? Ainda, espero que não tenha, mas a grande preocupação é essa. Hoje nós já não temos vaga de UTI suficiente para os recém-nascidos que precisam decorrente do parto, decorrente de alguma malformação, enfim. Mesmo que não seja, né, relativo ao Covid, né? Não entendi, travou aqui para mim. Mesmo que tenha alguma complicação que não seja relativa ao Covid, né?
Exato, hoje nós já não temos, né? Nós temos um número bem reduzido de UTI neonatal. Então, a grande preocupação está aí também, com esses bebês, caso sejam contaminados, nós não temos suporte, não temos como dar conta da quantidade, né? Seja uma quantidade grande aí de bebês que possam precisar de uma UTI mais lá na frente. Então, essa é uma das preocupações. Então, a gestante hoje precisa ficar em casa, então ela precisa desse resguardo, né? Precisa dessa quarentena, é bem importante esse isolamento social. Eu sei que para a família aí se torna um pouco difícil, porque é um momento onde todo mundo quer estar presente, todo mundo quer estar próximo, muitas vezes é o primeiro filho, é o primeiro neto, só que agora é o momento realmente de ficar em casa, de cada um na sua, e se curtir aí pela tecnologia, ainda bem que temos tecnologia, então dá para a gente se falar e matar um pouquinho da saudade. Com certeza, esse definitivamente é o momento de ficar em casa, né? É um momento muito difícil, mas o que eu penso pelo menos é que quem ainda não está podendo visitar, né, por mais uma pessoa que acabou de ter um neném, né, por mais difícil que seja, por mais triste que seja, ainda é uma alegria porque é um nascimento, né? A gente está passando por um momento tão difícil no país em que as pessoas não estão podendo nem mesmo velar os seus mortos, né? Então, eu, nesse momento, não consigo ver o nascimento como algo além de uma felicidade, uma bênção, né? Mesmo que as pessoas não possam estar visitando. Evelyn, e eu queria te perguntar também o seguinte, como é que está sendo feita a comunicação nesse momento? Assim, você está em contato com as mulheres que estão grávidas, elas estão bem informadas, elas sabem o que fazer, elas sabem para onde ir? Então, o que eu estou observando bastante, assim, as gestantes que elas têm já estão dentro desse movimento de humanização, já estão dentro de algum tipo de coletivo, elas estão recebendo maior número de informações. Então, elas conseguem ter essa informação um pouco mais na mão, né, digamos assim. Eu ainda acho que falta um pouco de informação coletiva, ainda falta um pouco de informação de mídia, ainda eu sinto essa falta de informações ainda grande, pensando em gestantes, tá um foco no geral, mas mais centralizado, eu não vejo muito essa informação, mas à medida do possível a gente está conseguindo passar. Eu tenho recebido bastante contato de mulheres pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, pelas mídias, né? Então as mídias estão sendo aí algo bem favorável. Mas assim, gera um pânico, porque não se sabe ao certo, como tá todo mundo na mesma, né? A gente tá sem saber ao certo aí quais são os parâmetros, então a cada dia muda, então a chance de evidências chegarem e mudar tudo é real, então a gente fica sempre esperando. Nós temos aqui no Brasil algumas mulheres já dentro da humanização do parto que conseguem trazer evidências de fora para a gente já estudar, então tá um pouco à frente de tudo aqui no Brasil. Mas chega para uma pequena parcela de pessoas, né? Uma pequena parcela de mulheres, não chega como um todo essas informações. Então, pelo que você está me contando, o processo de comunicação e de informação dessas mulheres está vindo principalmente desses grupos e coletivos que estão se organizando para distribuir essa informação. Não tem, assim, um canal oficial, não tem pronunciamento na TV, não tem mídia tradicional, a prefeitura não falou nada, não tem, assim, uma orientação oficial. Não está vendo nada oficial, chegou alguma coisa do Ministério da Saúde, então o Ministério da Saúde, assim que postou, né, sobre as gestantes já estarem, né, incluídas nas pessoas de alto risco, então isso já veio, mas não está vindo não está sendo, acho que, disseminado, eu posso falar, né, não está sendo disseminado fortemente essa informação, acho que a informação ainda está retida e para as pessoas mais privilegiadas, no caso, né, quem tem acesso real à internet, que tem acesso real às mídias, está conseguindo ter mais fortemente essa informação. Bom, eu acho que você trouxe um ponto na sua fala, que é a desigualdade no acesso, né, das pessoas. Então, pensando nisso, eu estava pensando no projeto de lei que foi aprovado em Votorantim, que coloca as doulas nas UBSs, né? Não só como... Eu entendi que não só como um direito, né, mas como uma imposição, assim, né, ela tem que ser contratada pelo próprio UBS, é isso? Você conhece? Isso. Você sabe um pouquinho mais falar disso? O óculos está dando reflexo, melhor tirar o óculos. Então, o projeto de lei é da Beatriz, é uma doula de Votorantim, muito querida,
E eu estive presente, né? Estive presente lá, consegui acompanhar um pouquinho de tudo lá. É um projeto de lei onde coloca a doula nessa parte informativa, nesse primeiro contato com essas mulheres. Então, a gente entende que a gente tem um déficit aí de funcionários, né, para estar focados nessa parte de gestação. Então, a gente sabe que a gente não tem número suficiente hoje de enfermagem dentro do posto de saúde que possa manter esses grupos de apoio, que possa manter esses cursinhos de gestantes, que possa manter esse apoio à mulher. Então, a gente sabe que isso falta, é uma deficiência, sim, no poder público, e o projeto da Beatriz é esse, para que coloque as doulas nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, porque nós acreditamos muito que informação é a base de tudo. Então, uma mulher bem informada é uma mulher que vai ter um bebê mais facilmente, talvez, porque ela tem informação, então ela sabe o melhor momento de chegar na maternidade, ela entende qual é a fase de trabalho de parto que ela está. Então, a gente entende muito que a mulher ela precisa dessa informação durante a gestação, porque na hora do trabalho de parto é difícil conversar com essa mulher e tentar passar para ela durante o trabalho de parto. Então, o importante é que ela receba essa informação já durante a gestação. Perfeito. Evelyn, tem bastante gente chegando agora aqui na live, então, para quem está chegando agora, a gente está aqui na live Miriam Algarra 2020 com a Evelyn, ela é doula e ela é coordenadora do movimento Parto de Gente, e a gente está nesse momento falando sobre um projeto de lei que foi aprovado em Votorantim, que obriga a contratação de doulas para atuarem nas UBS da cidade. Depois eu posso colocar o link aqui para vocês acessarem também o projeto de lei. Evelyn, e me conta uma coisa, em Sorocaba. Cortou aqui, de novo. Cortou. Eu queria saber de Sorocaba, se tem algum projeto de lei equivalente ou similar, como é que é isso aqui? Então, aqui em Sorocaba ainda nós não temos nenhum projeto de lei parecido com esse, né? Nós temos aqui já a lei das doulas, temos o dia da doula também aqui em Sorocaba, então já foi determinado, temos o dia da doula, e também temos o projeto de divulgação do trabalho da doula, onde os espaços públicos deveriam ter cartazes falando sobre o trabalho da doula. Se eu não me engano, é uma lei da Fernanda, eu não me recordo exatamente, mas acho que é de 2018, se eu não me engano. E ainda, claro, não temos. Então, ainda não existe nas UBSs, né? Ainda não existe nada ainda falando sobre a doula. Nenhum cartaz foi colocado, nada foi divulgado. Eu consegui entrar em contato, né? Juntamente com o jurídico da FER também. Mas, ainda assim, a Secretaria de Saúde acabou que foi enrolando e acabou ficando. Então, mas parecido com o de Votorantim, hoje ainda não temos. Eu acredito que, posso estar enganada, mas acredito que Sorocaba ainda precisa de algum lugar que deu certo para poder entender que em Sorocaba vai dar certo também, porque é um número maior, e aí tem que pensar nessa dinâmica toda em número de profissionais, a quantidade de UBSs que temos. Então, acredito que assim que começar orçamento, né? Oi? Que é onde orçamento, que é onde pega. Exato, né? Então, eu acho que Sorocaba precisa dar certo em outro lugar para a gente conseguir aprovar algo parecido. Eu acho que ainda Sorocaba não está pronto para isso, mas acredito que logo estará. Mas eu acho que ainda ela precisa ver dar certo em Votorantim, funcionar e aí servir como espelho. Olha, Evelyn, eu tenho esse sonho de que Sorocaba um dia seja a cidade que faz dar certo e serve de exemplo, né? Que está lá virada para o futuro e caminhando para frente, ao invés de ficar olhando ali no retrovisor para ver se deu certo ali para a gente reproduzir aqui, né? Espero que a gente consiga sair dessa zona de segurança, porque sem sair dessa zona, sem inovar, a gente não vai conseguir resolver os problemas complexos que cada vez mais aparecem na sociedade, né? Vide pandemia coronavírus. Talvez se a gente tivesse o costume, né, de ter políticas públicas inovadoras, a gente estivesse mais preparado para lidar com uma crise emergencial, assim, da maneira como a gente está experimentando e vivendo agora, né? Mas Sorocaba ainda é um município muito conservador, né? Sorocaba ainda é um município em que as pessoas acreditam naquilo que sempre acreditaram e não tem ainda essa cabeça para mudança. Então, a gente realmente precisa de pessoas lá que tragam essa mudança. Total. Eu concordo com você.
Bom, Evelyn, o motivo de eu ter trazido à tona esse assunto do projeto de lei de Votorantim é porque você mencionou da diferença de acesso, né, entre diferentes grupos de mulheres. E eu entendo que esse é um projeto que vem para trazer um pouco mais de equidade, né, e também proteger o trabalho da doula, né, porque eu entendo que muitas de vocês devem atender mulheres que não têm condição de pagar, por exemplo, né, conheço, por exemplo, a Beatriz, sei que ela ajuda muitas mulheres como um trabalho voluntário mesmo, né? E é uma profissão, é um trabalho que tem que ser valorizado como tal. Então, de um lado, valorizar o trabalho da doula, e do outro lado, garantir o acesso a esse tratamento humano, né, humanizado, com informação, para mulheres de todas as classes sociais dentro do SUS. Então, queria saber, nesse sentido, como é que você sente que está agora, né, essa desigualdade dentro da pandemia? Porque acho que informação é a primeira lacuna, né, que a gente enxerga, pelo menos na minha visão. Mas queria saber de você que está aí na linha de frente. Não, sem sombra de dúvidas, a primeira lacuna é essa da informação. A Beatriz, ela tem esse trabalho lindo em Votorantim, então ela já trabalha com essas mulheres em vulnerabilidade social. Ela tem um projeto também com mulheres dentro dos presídios, então é um projeto bem bacana e bem legal. Aqui em Sorocaba, eu sinto que, além dessa falta da informação, também tem essa do pré-natal, né? A gente está aí no momento em que saiu de casa, não saiu de casa, e a gente já tem relatos de mulheres que não querem sair de casa porque vão se sentir expostas, então elas se colocam e, ao mesmo tempo, em risco, porque o pré-natal precisa continuar, então a mulher não pode deixar de ir nas consultas de pré-natal, e algumas mulheres estão optando em não sair porque acham que é pior sair do que para ir no pré-natal do que ficar em casa. Então, vou ficar em casa quietinha, só que daí se colocam em risco nesse sentido, porque deixam de fazer o pré-natal. Então, a gente ainda não tem essa informação passada de forma geral, que a mulher precisa continuar o pré-natal, que o pré-natal está acontecendo. Nós temos relatos de cidades vizinhas, por exemplo, cidades menores, né, aqui do interior, em que as mulheres não estão conseguindo abrir o pré-natal porque não tem pessoas atendendo para se abrir pré-natal. Então, o pré-natal, ele precisa acontecer precocemente aí, então precisa, logo que descobrir que está grávida, preciso já iniciar o pré-natal. Isso não está acontecendo. Aqui em Sorocaba não tive nenhum relato sobre isso, mas já tive de cidades menores aí, vizinhas. Então, é bem importante que as mulheres não parem pré-natal. Então, essa é uma parte que também está faltando. As mulheres entenderem que elas precisam continuar o pré-natal. Então, os postos de saúde aqui já foram adaptados para receber as pessoas. Então, eles já estão recebendo logo na porta, já tem um distanciamento de pessoas. Então, tentando atender sem ficar aglomerado, porque a gente sabe que aqui em Sorocaba a gente tem essa dificuldade, porque os postos de saúde são sempre cheios, sempre lotados, então sempre marcam a 1 hora, tem 20 pessoas para atender a 1 hora, só que vai ser atendido por ordem de chegada, por exemplo, né? Que a gente não tem horário marcado para cada pessoa, então é um horário só que acaba chegando todo mundo. Então, eu já vi que agora eles estão tentando organizar melhor. Aqui onde eu moro está sendo melhor organizado, por ser uma comunidade grande, né? Mas um posto de saúde novo, com uma equipe que está conseguindo organizar isso de uma maneira legal, contato com as gestantes, liga, telefona. Só que a gente não sabe ainda como é que está funcionando em toda a cidade, né? São muitos postos de saúde. Eu não sei como cada coordenador está conseguindo organizar isso dentro da cidade. Entendi. Evelyn, e hoje, se você tivesse que, talvez a gente não consiga dar todas as recomendações, claro, para as mulheres, né, mesmo porque elas devem ter recomendações diferentes, né, para quem está aí no período do pré-natal, para quem está mais próximo do parto, né, para quem já pariu, né, está no puerpério, mas assim, você consegue indicar canais para essas pessoas, para essas mulheres se informarem? O que você indica para as mulheres que estão grávidas nesse momento ou que acabaram de parir? Então, tem um canal que é um site, eu posso colocar depois nos comentários, eu posso te enviar. É um site de algumas enfermeiras obstétricas, né? Uma delas é a Maria. Ai, o nome me foge da mente, ficou ótimo. É a Maíra Libertar. Maíra Libertar, ela traz essas evidências mais atualizadas aqui pra gente no Brasil. Então, eles montaram um site onde no site traz essas informações de forma traduzidas, porque, como eu já disse, são muitas evidências de fora, então ela consegue trazer essas informações
de forma atualizada e traduzida, então de fácil acesso para as mulheres, é um site. Tem também um WhatsApp de algumas enfermeiras obstétricas do centro de São Paulo mesmo, então da capital, também para tirar dúvidas, também para caso a gestante esteja com alguma dúvida ou a mãe esteja com alguma dúvida, conseguir tirar essa dúvida sem sair de casa, né? Então esse foi um canal que foi aberto e possibilitado, né? Então hoje também dá para tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp. Então, Evelyn, fala, você sabe me dizer o nome do site? Oi? Não, eu falei, claro que o Ministério da Saúde, né? O site do Ministério da Saúde lógico. É um dos sites aí importantes para informações. Deixa eu achar. Você sabe, eu posso abrir aqui também. Colocar o link, né? Quando eu assisti a sua live de ontem, e aí eu também vi o Casa da Doula, né? Que eu achei que tem bastante conteúdo legal também. Tem, a Casa da Doula é um site, a coautora é a Samara Bart, então são várias doulas, é um site que tem várias doulas ao mesmo tempo, que traz muita informação sobre gestação, parto, pós-parto, então tem muita coisa bacana, muito conteúdo bom, é um conteúdo feito somente por doulas, e é bem legal, são todos conteúdos baseados em evidência, então tem um respaldo ali de algum site, então colocam referências, é bem bacana esse site, eu super aconselho. Olha lá, que eles têm pelo menos 2 artigos, eu vi do gravidez e parto em tempos de coronavírus, então acho que é uma opção. Sim, importante. É bem bacana, bem legal. Nós temos também o do Movimento Parto de Gente, nós temos a página, né, do movimento no Instagram, ele vai começar a ser movimentado mais fortemente a partir da próxima semana, porque, claro, estamos todas em casa, todas mãe, né, eu sou mãe minha filha tem 14 anos, mas tem toda uma outra demanda, né, então nós não conseguimos ainda movimentar, vai começar a ser movimentado fortemente aí a partir dessa semana que vem. Eu achei aqui o Instagram do Movimento Parto de Gente. Achou, oba! Achei. Me manda. Abri aqui o Instagram do Movimento Parto de Gente, ó, gente. Bastante coisa legal. É bem bacana, a gente traz bastante informações. Ainda nós vamos começar a movimentar mais fortemente essa semana, então começa com as lives também dentro do Instagram do movimento, tá? Ó, a gente teve uma pergunta aqui. A Prefeitura de Sorocaba oferece e promove o serviço de doula à população através do SUS? Ciro, até agora, quando a gente estava conversando, né, a Evelyn estava me explicando que ainda não, né, ainda não oferece através do SUS, né, ele garante o direito, mas ainda não promove o serviço, né, Evelyn? Isso mesmo. Nós não temos aí garantido, então as mulheres que têm interesse, elas precisam contratar essa doula. Já temos doulas que trabalham de uma maneira social, né, que trabalham com pequenos valores ou valores nenhum, mas lembrando, né, que somos uma profissão, né, o dinheiro aí é uma moeda de troca, precisamos sobreviver de alguma maneira, então algumas doulas não atuam de forma voluntária, outras conseguem pegar alguns partos voluntários, então é mais para pessoas que têm já um projeto, que trabalham fortemente em cima disso e conseguem sobreviver de outra renda, porque essa é a nossa grande dificuldade, a gente não consegue fazer, né, acompanhar tantas mulheres de forma gratuita por conta que precisamos sobreviver de alguma maneira. Então, hoje, cada mulher, ela precisa escolher a sua doula, ela precisa contratar essa doula de alguma maneira, então cada doula trabalha de um jeito em Sorocaba, os valores variam aqui em Sorocaba de R$800 a R$1.500, mais ou menos é esse valor para contratar uma doula hoje, e aí a mulher precisa ir até essa doula, escolher a sua doula e conversar com essa doula sobre valores. Perfeito, Evelyn. Margarete, boa noite para você também, para todo mundo que está chegando agora. O Fábio aqui, Fábio, boa noite, não tinha falado boa noite para você naquela hora. O Fábio está falando de um colega nosso, amigo queridíssimo, Ronaldo, que acabou de passar por uma experiência super bacana com a Karen, que talvez possa compartilhar. Eu não sei se o Ronaldo está aqui, ou a Karen, seria super legal se eles estivessem mesmo, para poder contar um pouco. Eu, pelo que me lembro e entendi, eles fizeram um parto em casa, então isso era outra questão que eu ia te perguntar, Evelyn. Antes, só um minutinho, eu vou mostrar aqui o site
que você me mandou. E vou aproveitar para colocar as pessoas que entraram agora a par do que está acontecendo, né? Então, a gente está na live aqui, Miriam Algarra 2020, eu estou falando com a Evelyn. A Evelyn, ela é doula, ela é coordenadora do Movimento Parto de Gente. E a gente está mostrando agora um pouco sites, páginas, locais onde as mulheres grávidas, tanto no período pré-natal, pós-parto, né, ou próximas aí ao parto, possam se informar em relação ao coronavírus e à pandemia. Né? A gente conversou já um pouquinho sobre a legislação em Sorocaba, sobre o direito, sobre o que é a doula. Vai ficar salva aí a live, se vocês podem recapitular depois e assistir. Tá aqui o site que a Evelyn mandou pra gente, ó, covid19obstetricia.com. Também tem bastante coisa, então acho que vale a pena. Depois a gente pode colocar esses links no comentário para vocês. Bom, voltando aqui então, Evelyn, eu ia te perguntar sobre o parto em casa. Nesse momento, o que você está achando dessa opção? Hoje a gente está vendo aí fortemente os médicos, a gente vem de uma cultura onde o parto em casa sempre foi muito presente, de repente esses partos foram para o hospital, e aí tiramos as mulheres de casa e colocamos ela dentro do hospital, e a gente está vendo novamente ao contrário, né? Novamente voltando para essa raiz do parto em casa fortemente. Hoje está sendo recomendado aí por vários médicos que a mulher tenha o parto em casa, exatamente pelo risco de contaminação, então dentro da sua casa é o seu ambiente, o seu lugar. Uma grande preocupação é o parto em casa sem assistência, então a gente precisa de uma assistência. É legal a gente falar que no parto em casa as pessoas às vezes ficam meio preocupadas, né? Vai ter um parto em casa, como assim? Se acontece alguma coisa com o bebê, se acontece alguma coisa com a mãe. Então, parto em casa não é parto desassistido, importante saber disso. Parto em casa, que é o parto em casa mais planejado, tem 2 enfermeiras obstétricas, né? Pode ser, né, com 2 enfermeiras obstétricas, pode ser com um médico e a enfermeira, pode ser uma enfermeira e uma pediatra, enfim. Cada mulher vai denominar aí como prefere a sua equipe, mas basicamente nós precisamos de 2 enfermeiras obstétricas, né? 2 profissionais técnicas responsáveis por esse parto, e essas profissionais, uma delas tem especialidade NEO, precisa ter em caso de intercorrência com o bebê. Então, elas levam para casa materiais, então tudo que é feito no hospital, nesse primeiro atendimento, é feito em casa da mesma maneira, em caso de emergência. Então, não é parto largado, gente, por favor. Parto é 2 pessoas técnicas responsáveis por aquele parto. Indispensável. Parto em casa não é para todo mundo, então a mulher precisa estar sobre o que ela quer, ela precisa querer parir em casa. Não adianta essa mulher ela colocar na cabeça que ela vai ter um parto em casa simplesmente para não ir para o hospital, se não é um desejo do coração, as coisas não acontecem, tem medo, trava. Então, o parto, 90% dele acontece na mente, né? Somente 10% é corpo, é fisiológico. Então, o corpo, ele sabe, a mente manda. Então, essa é uma parte bem difícil. Então, nós temos aí já dentro da Organização Mundial da Saúde, ela fala que a mulher ela tem que ter o parto onde ela se sente segura, seja em casa ou seja no hospital. Então, ela precisa de 2 profissionais técnicas, né? Isso é fato, mas ela pode ter o parto em casa. Então, se ela tem parto em casa, ela tem a DNV, que é de nascido vivo, ela consegue registrar esse bebê depois, sem nenhuma complicação. O que pode acontecer é o Conselho Tutelar ligar para essa mulher só para garantir que esse bebê nasceu, que é dela. Então, tem esses cuidados em algumas vezes, né? Para ter certeza que esse bebê é dessa mãe, digamos assim, né, uma questão de segurança, mas é, sim, respaldado pelo Ministério da Saúde, né, pela Organização Mundial da Saúde, tem esse respaldo aí para ter esse parto em casa. Claro, procurando uma equipe competente, que já trabalhe com isso, que já tenha experiência, né, com parto em casa. Então, nós temos algumas equipes em Sorocaba que já trabalham com parto domiciliar há alguns anos aí. Então, é completamente seguro, mas precisa ser conversado, precisa ser entendido, o que precisa, como funciona. Não é um parto que eu quero simplesmente vou ter. Tá, perfeito. Aqui mais uma pergunta. Ó. Os médicos têm algum preparo para receber o trabalho das doulas nas universidades? Se eles têm um preparo nas universidades para receber o trabalho das doulas. Eu acho que é isso. Acho que é isso, né? Acho que eu entendi isso. Vê se eu entendi. Se não for, Maria, você fala pra gente, tá? Se não for essa pergunta, essa resposta que você queria ouvir.
Mas a gente tem aí uma conduta ainda das universidades, ainda de muitos anos atrás, então poucas universidades estão mais atualizadas, né? A doula, ela já é ocupação hoje no Brasil, nós já estamos lutando pela profissionalização, então ainda não somos profissão, mas já está lá em Brasília, lá estamos aguardando para ver, para ser votado. Claro que nesse momento agora tudo parou, mas assim que tudo retomar, a gente retoma com isso. Mas nós já somos lá no Ministério da Saúde, já tem uma parte que fala sobre as doulas, já tem na carteirinha da gestante, as carteirinhas novas, atualizadas, já vem falando sobre a doula, essa carteirinha que dá no pré-natal do SUS, então já vem falando sobre a doula nessa carteirinha também. Mas nas universidades ainda a gente não tem muita abertura, a gente não chegou lá ainda. É engraçado a gente falar, mas para as doulas os médicos chegam muito fácil, mas para os médicos a doula não chega tão fácil assim. Então para o médico que quer se atualizar, o médico que quer entender um pouco mais do trabalho, ele tem que procurar sobre isso, mas não tem ali ainda dentro das universidades, ainda a gente não tem se falado muito. Em Sorocaba um pouco mais, porque nós temos, né, dentro do Hospital Santa Lucinda tem os universitários, né, que acabam, os residentes que acabam atuando lá dentro, então já conhece o trabalho da doula, e por a gente ter a lei aqui dentro, né, dentro da cidade. Então fica um pouco mais fácil, mas não é uma coisa de dentro das universidades, não é. Uhum. A Margarete falou assim, eu acredito nesse momento que conseguiríamos avançar nesse aspecto. Acho que deveríamos avançar para a profissionalização. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Então, a Margarete falou isso aqui. Eu acho que esses momentos de crise, a gente às vezes tende a olhar e falar, não, isso aqui não é prioritário agora, né? Só que é justamente esse impulso, né, que a gente olha e vê o que a gente poderia estar mais preparado para se isso acontecer de novo, ou algo similar, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar. E, poxa vida, as doulas, né, aqui em Sorocaba, principalmente, como você está trazendo, que já tem um histórico de movimento, de vocês estão conectadas em rede, né? Então, assim, é uma fonte de informação enorme, é gente querendo trabalhar, né? Capacitada para trabalhar. Então, eu também tenho a impressão de que esse era o momento de envolver vocês o máximo possível na política de saúde do município, né? Nem que seja um trabalho, por exemplo, agora, para vocês, para eles conseguirem expandir o alcance do trabalho de vocês, informar mais mulheres, né? Porque eu não tenho a impressão de que os canais oficiais dão conta dessa comunicação, né? Então, eles poderiam sim pensar em parcerias com as doulas, né? Vocês já são uma rede organizada. O que você acha, Evelyn? Sim, concordo plenamente com a sua fala. A gente não tem esse abraço do município, digamos assim, né? Nós não somos incluídas, nós temos hoje uma das doulas que é coordenadora também aqui dentro do movimento, coordenadora diária da parte social, ela está dentro do Comitê de Aleitamento Materno da cidade, né? Só que nós não temos ainda doulas dentro dos papéis de comando, digamos assim, dentro dos papéis de decisões da cidade, nessa questão de saúde. Aliás, Evelyn, não temos muitas mulheres, né, nos papéis de decisão da cidade. Então, vamos colocar esse pingo no i aqui, né, porque a gente não tem mulheres, não tem jovens, né, somos comandados por homens brancos de meia idade. Vamos deixar isso aqui bem claro. Exatamente isso, falou com todas as palavras, Miriam. Então, a gente tem essa dificuldade grande. Então, quem decide sobre gestação, parto, pós-parto são homens. Quem decide sobre gestação, parto, pós-parto são homens muitas vezes médicos, mas homens, então nós temos até poucas médicas para tomar algumas decisões sobre esse assunto em Sorocaba. Então, ainda a gente tem essa dificuldade muito grande na nossa cidade, isso é fato, isso todo mundo vê, não é segredo para ninguém, né? A gente tem essa dificuldade, essa brecha aqui dentro da nossa cidade. Mas eu concordo, claro, né? A gente está aí lutando para que doula se torne uma profissão. Algumas doulas concordam, outras não. Existe ainda esse debate dentro da categoria. Nós temos a Associação de Doulas do Estado e temos uma Federação de Doulas também. Então, é um movimento organizado, por mais que as pessoas falem que não, lá, já acabaram de perguntar. Margarete, a gente tem associação, aqui em São Paulo é a DOSP, que chama Associação de Doulas do Estado de São Paulo, e tem a Federação também de Doulas, então é um movimento bem organizado, tem várias
vários estados que já têm as suas associações. Aqui em Sorocaba não temos, porque acabamos aderindo ao de São Paulo, fica de uma forma melhor, não, a gente não está dando conta de montar uma associação aqui para Sorocaba, mas nós temos basicamente aí em Sorocaba hoje mais de 50 doulas formadas. Então, atuantes menos, mas formadas nós temos mais de 50 doulas na cidade formadas já hoje, concurso de doulas, tudo certinho. Então, ainda lutar pela profissão é lutar por isso também. A gente não tem regulamentação dos cursos de doulas, né? Então, existem vários formatos de curso. Mas em Sorocaba nós temos aí mais de 50 doulas, com certeza, já. Ah, que bom. Evelyn, falando nesse assunto sobre a falta de representatividade de mulheres, né? Hoje eu vi o Leandro Carnal fazendo uma publicidade de que ele ia, sei lá o que ele ia fazer, mas ele ia falar sobre maternidade. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, todo respeito ao Leandro Carnal. Foi no canal de shopping, não é? Foi, no canal de shopping. Falei, eu vi que bombou isso. Tá faltando mulher, né? Tipo, um homem falando sobre maternidade, ótimo, né? Perfeito, homem falar sobre a maternidade, então isso ficou ótimo. Sim. A Margarete tá falando assim, o bom seria se fosse incluído no SUS. Depois, eu acho que você deve ter chegado agora, volta um pouquinho na nossa live, que a gente falou bastante desse assunto, a gente falou sobre o projeto de lei que foi aprovado lá em Votorantim. O projeto foi aprovado, não sei se já foi sancionado pelo Executivo, né? Mas já foi aprovado. Já foi aprovado, mas não havia sido sancionado ainda, mas tinha 30 dias para ser. Eu acho que a Beatriz ela consegue trazer melhor essa informação, se for aprovada. Não, a gente pode perguntar, depois coloca aqui nos comentários. Não sei se a Bea está assistindo. Se ela estiver assistindo, ela já pode falar. Eu vou até divulgar aqui o trabalho da Beatriz, porque foi ela que me conectou com você. E eu acho que é super importante. Meg, não precisa pedir desculpa de forma alguma. Eu tô falando só porque tem bastante gente que entrou agora, né? E a live ela é muito legal, mas acontece isso. As pessoas vão entrando no meio. Então a gente para, e é normal. A cada 15 minutos eu paro e recapitulo aqui para as pessoas saberem onde a gente tá e não ficarem perdidas. E eu também tô falando porque vai ficar gravada a live. Então você pode voltar e assistir. E esse foi um papo muito legal que a gente teve, tá? Bom, até me perdi aqui no que eu tava falando da Beatriz, né? A Beatriz foi a pessoa que conectou com a Evelyn. E ela tocou esse projeto lá em Votorantim, que coloca a obrigação de contratação de doulas nas UBSs, né? Sorocaba ainda não tem um projeto similar. Tem outros projetos que a gente também já falou deles aqui, né? Então, agora a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de quem faz essas leis, né? E de quem toma as decisões. E estava falando da baixa representatividade das mulheres, mesmo nesse assunto, né, que nós somos experts naturais aí, né, o pessoal adora falar de natureza biológica, né, que mulher nasceu para ser mãe e tudo mais, mas na hora de tomar decisão, vão lá e colocam um homem para tomar decisão. Na hora de falar sobre o assunto, eles colocam um homem, né? Exato. Só para falar já é um homem. É impressionante como é seletiva essa mentalidade, É super seletiva essa mentalidade, né, Evelyn? A gente é as mães perfeitas até a hora que tem que colocar a gente num holofote, aí não, vamos colocar um homem, né? Sim. Perfeito. Bom, super legal, super engrandecedora essa conversa que a gente está tendo. A gente está aí nos 48 minutos de live, ainda temos um tempinho. Evelyn, queria aproveitar para perguntar para você, então, uma coisa sobre o assunto do parto em casa, que a gente entrou, que é o seguinte, eu vi que, eu não sei se foi o Ministério da Saúde ou o OMS, eu anotei aqui em algum lugar, mas que teve uma recomendação contra partos na água nesse momento de coronavírus, porque eu não entendi por quê. Você tem mais informações sobre isso? Você viu alguma coisa? Então, eu não tenho informações claras ainda também, ainda não consegui dar uma pesquisada mais a fundo, mas é pelo risco de contaminação, na verdade, né? Então, eles estão pensando aí na possível contaminação aí do bebê, talvez, água, o ambiente, a água vai ficar parada ali durante muito tempo, então eles estão recomendando para que os bebês não nasçam na água, exatamente para a gente não saber como é que esse vírus ele pode agir nesse ambiente. Então, como a gente não tem estudo para falar desse ambiente, eles optaram nesse momento, em que os bebês não nasçam na água, né, de preferência. Nós não podemos manipular a placenta, então dentro dos hospitais nós não manipulamos mais a placenta. Para quem não sabe, normalmente as mães gostam de fazer um carimbo dessa placenta, que ela parece uma árvore, é bem bonita,
e as mães gostam de fazer esse carimbo e manter esse carimbo com elas. Nesse momento, dentro do hospital, foi recomendado que nós não façamos nenhum tipo de manipulação, porque é um material biológico, né? Então, para que não seja feito nenhum tipo de manipulação. Perfeito. Evelyn, eu vou mostrar aqui o Instagram da Bia. Gente, esse é o Instagram da Beatriz. Ela traz muito conteúdo, muito qualificado. Ela tem um trabalho social super importante aí em Sorocaba e região. Então, eu estou recomendando. Ela que me conectou com a Evelyn para a gente ter essa conversa e ela que me inspirou também para eu falar desse assunto e convidar a Evelyn aqui para a live Miriam Garra 2020. E, Evelyn, eu queria entrar no último tema aqui da nossa noite, que é super difícil, que é violência obstétrica, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você, e eu queria que a gente colocasse, assim, se você tivesse que fazer uma listinha, um checklist de coisas que podem estar acontecendo nesse momento, né? Assim, que as mulheres vão estar sem a doula acompanhando, né? Porque eu acho que a doula tem esse papel super importante de fazer essa fiscalização, de informar a mulher para ela não sofrer nenhum tipo de abuso, né, de autoridade na hora do parto, por uma coisa que tenta enganar, né, que eu sei que tem muito, né, para ela tomar decisões que às vezes não são a melhor para ela. Então, tendo em vista esse papel da doula e o fato de que as doulas não estão, né, estão sendo barradas na entrada de muitos hospitais aqui em Sorocaba, eu queria que você desse, assim, um aviso na medida do possível de quais são as coisas que as mulheres não são obrigadas a fazer, né, o que elas têm que tomar cuidado, né, que são as práticas aí mais comuns na sua visão e com a sua experiência, né, para elas evitarem sofrer algum tipo de violência. Então, é legal a gente falar sobre isso, né? É um tema que é muito discutido, é polêmico. Sempre falar sobre violência obstétrica é polêmico, porque as pessoas não acreditam que isso exista. Todo mundo, nós estamos dentro de uma cultura, inseridos numa cultura onde tudo virou muito normal. Então, quando a enfermeira fala para você não gritar, é normal. Quando o médico fala alguma palavra ofensiva, é normal. Isso eu ouvi da minha mãe quando eu fui parir. Então, foi uma coisa muito não grita, porque senão judiam, não faça isso, porque senão o médico faz isso. Então, já estamos inseridos dentro dessa cultura em que normaliza tudo, né? Então, tudo fica muito normal. Então, a violência contra a mulher se torna normal dentro da nossa cultura, né? Então, é um caso polêmico, violência obstétrica é sempre polêmica quando a gente fala. Eu acho que é legal a gente lembrar também que o médico, ele não é, muitas vezes, quero acreditar nisso, que ele não é um monstro, ele não faz isso porque ele tá naquele dia ruim, ele quer judiar da mulher. Eu juro que eu quero acreditar nisso. Como a gente já falou sobre as faculdades, a gente vem aí de um ensino talvez muito falho, então o ensino ele não mostra essa autonomia da mulher. Então, os médicos, eles aprendem fortemente intervenções, eles aprendem a intervir durante o trabalho de parto. Então, hoje a gente sabe que a enfermeira obstétrica, ela está muito mais preparada para acompanhar uma mulher de baixo risco, de risco habitual. Então, a enfermeira obstétrica, a obstetriz, ela está ali para isso, né? A gente tem aqui em São Paulo a faculdade que forma obstetriz, então é bem legal também. E é legal a gente falar sobre isso, porque elas passam toda a formação delas aprendendo sobre parto normal, aprendendo sobre fisiologia da mulher, como o parto acontece, essas pequenas intercorrências. E o médico, né, no plano de primeiro mundo, o médico ele fica em segundo plano. Então, a enfermeira atende e esse médico ele fica ali. Se precisar dele, a enfermeira vai lá, chama e ele assume o caso, porque ele está ali para isso, para intervir. Hoje nós não temos essa realidade no Brasil, então a realidade brasileira é muito diferente disso, nós vemos uma realidade de cesáreas muito fortes, então de cirurgias, né, as mulheres estão mais acostumadas com cirurgias, então a maioria das mulheres da família, né, passaram por cesarianas, então é isso que elas têm como padrão de normalidade, né? Assim, elas têm lá como referência. A referência das mulheres é uma cesariana, porque todas as mulheres da família passaram por uma cesariana. Então, é fácil, é prático, você chega arrumada, você sai no horário, e pouco se fala, né? Mesmo todo tempo a gente fala de informação, então pouco se fala para essa mulher quais são os benefícios desse parto normal, o porquê ter um bebê de parto normal, o que acontece com o corpo da mulher, o que acontece hormonalmente para essa mulher e para esse bebê, o que esse bebê recebe durante o trabalho de parto, a importância de se entrar em trabalho de parto. Então, isso é uma coisa que dentro do pré-natal a mulher não tem, a gente entende pela demanda, então os médicos, eles muitas vezes nem têm tempo para conversar com essa mulher, porque tem marcada 20 num dia, então como é que eu atendo 20 de maneira individual, de maneira
calma, tranquila e tiro as dúvidas dessa mulher. Então, acaba sendo sempre aquela consulta rápida, onde mede barriga, vê pressão, faz isso, faz aquilo, acabou a consulta. Então, a gente entende, né, que é também uma questão de política pública, é uma questão que o município precisa olhar para isso também, a quantidade de mulheres, a quantidade de médicos, a quantidade de consultas no dia. Então, a doula, ela também fecha esse buraco, porque ela vai ter esse tempo dentro da UBS em Votorantim, por exemplo, que nós já temos a lei, né? Ela vai ter esse tempo para conversar com essas mulheres, para informar essas mulheres, para explicar como o parto acontece, explicar a importância de se entrar em trabalho de parto. Então, isso é bem bacana, né? E quando essa mulher ela chega no hospital, muitas delas chegam sem informação nenhuma. Falando em SUS, principalmente, falando em mulher preta, principalmente. Então, a mulher preta é a que mais sofre violência obstétrica, isso comprovadamente, com estudo comprovado, que a mulher preta, ela tem um maior índice de violência obstétrica do que a mulher branca. Então, a mulher preta, ela sofre porque ela é preta, ela sofre porque ela aguenta mais, ela sofre porque ela tem uma anca maior, então ela vai ser melhor parideira, então fica aí que se vira que você vai conseguir parir. Então, a gente tem também esse tipo de violência. Então, violência obstétrica é sempre um caminho que a gente entra, assim, é difícil de falar, porque é doído, dói aqui, né? Eu falo que violência obstétrica sempre me dói muito no fundo. Eu tô quase chorando, eu tô meio sensível aqui hoje. Eu tô aqui que a violência obstétrica sempre me engasga para falar, porque é triste, é um momento de vulnerabilidade da mulher, é um momento que é para ser lindo, é um momento que foi tão sonhado, e você passar por situações em que você se sinta incompetente, se sinta incapaz, é muito difícil. É um momento onde é para a mulher brilhar. A gente sempre fala que se a mulher não está parecendo uma deusa parindo, alguma coisa está errada nessa assistência. Então, é difícil. Então, a gente acompanha partos, eu já acompanho partos há mais de 5 anos, então eu acabei vendo muita coisa por aí, já vi muita violência obstétrica, e ainda assim a gente não tem muito respaldo para violência obstétrica, né? Quando chega lá no juiz, o juiz, sempre um homem, é difícil dele entender o que é violência obstétrica, porque para ele também aquilo é muito normal. Então, é bem difícil ainda de se punir, né, por violência obstétrica. Já temos em Sorocaba, hoje ela é doula, né, que é a Rafa, ela entrou em processo contra o Hospital Particular de Sorocaba pela lei do acompanhante não cumprida. Ela ganhou esse processo, o hospital teve que pagar a indenização, foram anos a fio, mas já temos em Sorocaba uma vitória por violência obstétrica. Isso é bem legal a gente falar. E aí, né, para não estender muito, porque a gente está com pouco tempo, esse é um assunto que vai uma live, tá? Total. Violência obstétrica é uma live. Não vai parar quando der uma hora, não tem essa... A gente pode ir falando aí, daqui a pouco a gente para, só vai cortar no meio não, porque... Então tá, se alguém tiver alguma pergunta sobre violência obstétrica, pode falar também, que a gente para e vai respondendo, tá, gente? E é legal a gente falar sobre isso, tem uma cartilha que é da Artemis com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela está disponível, tem no site disponível, se você colocar no Google, você acha essa cartilha de violência obstétrica, da Artemis e Defensoria Pública do Estado. É bem bacana essa cartilha, ela vem explicando procedimentos, então você tem o direito de escolha, isso é importantíssimo. A mulher, ela tem direito de escolha, é o seu corpo, é o seu filho, é o seu parto. Então, a gente sempre fala sobre o plano de parto. O plano de parto é um documento, é incentivado pelo Ministério da Saúde, então é um documento onde você escreve seus desejos, o que você quer e o que você não quer para o seu parto. Não significa que vai ser seguido à risca, mas significa que é um documento registrado sobre o que você deseja, e o médico, ele precisa discutir com você. Acho que é essa cartilha mesmo. Ele precisa discutir com você, essa mesmo. É linda essa cartilha, é bem completa, fala bastante sobre violência obstétrica. E o médico, ele precisa discutir com você os procedimentos, você precisa saber o que o médico vai fazer. Então, muitas vezes, as mulheres chegam em trabalho de parto e simplesmente cada profissional vai falando, não fala nada, vai fazendo procedimento, essa mulher nem sabe o que estão fazendo com o corpo dela, e ela só vai recebendo esses procedimentos. Então, é um direito seu questionar, saber tudo. Eu sempre falo para todas as mulheres, perguntem. A doula, no momento do parto, nós viramos estátuas.
Nós não podemos falar porque nós interferimos em conduta médica, nós não somos profissionais técnicas. Por mais que algumas sejam profissionais técnicas, no momento em que estamos atuando como doulas, nós não podemos interferir na conduta médica. Mas a mulher e o acompanhante, eles têm todo o direito de fazer perguntas, de questionar procedimentos e de negar procedimentos. Os procedimentos que normalmente são feitos, né, e podem ser negados, é o uso de ocitocina, por exemplo, que é um hormônio sintético, de uso rotineiro, então sem indicação clínica. Então perguntem o porquê que está colocando aquilo, o que vai fazer, se não colocar, o que acontece. Então questionem, a gente tem que aprender a questionar. A gente vive numa sociedade onde o médico manda e nós obedecemos. Então a gente não tem esse hábito de questionamento sobre o procedimento. E nem sempre, né? Nós somos todos humanos, então o médico também erra, assim como qualquer outro humano. Então, perguntem, questionem sobre os procedimentos. O porquê estão fazendo, o que estão fazendo, o que traz de benefício para você aquilo. Isso é indispensável, né? Você conversar com essa equipe. Pode conversar antes, assim que internar, né, no hospital. É importante a gente falar também que aquele famoso empurrar a barriga, que antigamente se fazia muito, hoje ainda se faz, mas já é considerado violência obstétrica hoje, está prescrito, está proibido, não pode mais empurrar a barriga de grávida. Isso não pode ser feito. Isso se chama manobra de Christeler. Normalmente eles usavam antes o antebraço na barriga da mulher e empurravam. Então eles seguravam no ferrinho que tem do lado e empurravam essa barriga dessa mulher. Então, parem para pensar no quanto esse procedimento pode ser agressivo. Então, a gente tinha quebra de costelas, barrigas roxas que saíam depois do trabalho de parto. Então, para pensar. Fora o risco de dano neurológico, porque a gente aumenta a pressão uterina, a gente pode aumentar a pressão craniana. Então, é bem sério. O bebê, quando ele está no canal de parto, para vocês entenderem, o bebê ele precisa ir e voltar. Ele vai e volta várias vezes. Quando você empurra essa barriga dessa mulher, esse bebê ele sai de uma vez só. E quando ele sai de uma vez só, o risco de ter lesão na clavícula é muito grande. Porque ele saiu, ele não teve essa preparação, ele roda na hora que ele sai. Então o bebê ele nasce, sai a cabecinha, e depois ele faz um movimento de rotação para poder sair o ombro. Então quando você empurra essa barriga, você não dá tempo para esse bebê fazer a rotação para poder se acomodar nos ossos. Então, é bem importante, isso não pode ser feito, é violência obstétrica, tá? Então, não aceitem. Se alguém for empurrar a barriga de vocês em trabalho de parto, falem não quero, não pode, eu sei que não pode, tá? Muitas vezes vem disfarçado de um eu vou segurar só para o bebê não descer, e aí nesse vou segurar, empurram a barriga. Então, é bem importante que o bebê nasça no tempo dele, tá? Isso é indispensável. Outro procedimento que pode ser negado é o que chamamos de episiotomia. A episiotomia é um corte na região do períneo, né? O períneo da mulher é a via de nascimento do bebê, e o períneo ele fica entre a vagina e o ânus, e é onde normalmente faz um corte na região de forma lateral. É um procedimento que você pode negar hoje, né? A gente falar sobre o procedimento, explicar cada um, são muitos, mas é um que você pode negar. O Ministério da Saúde, ele alega que ele deve ser feito somente quando indispensável, então não é para fazer em todas as mulheres. Hoje nós vemos uma prática de se fazer em todas, é uma maneira de apressar o trabalho de parto para que o bebê saia mais rápido, mas é uma mutilação da área genital da mulher. Então a mulher ela pode negar, ela pode falar que ela não quer e arcar, não, tá tudo bem, eu não quero, alguns vão aceitar bem, outros não, enfim. Evelyn, e se acontecer sem a permissão dela? Se acontecer sem a permissão dela, ela pode até depois tentar entrar. Essa é a nossa dificuldade hoje, né? É entrar com o processo. Mas, como o Ministério da Saúde fala que pode ser feito em caso de necessidade, o médico vai alegar que é necessário. Então, é sua palavra contra o médico, sabe? Nossa. É bem difícil. Violência obstétrica ainda é bem difícil de ser comprovada. A gente tem dificuldade para comprovar uma violência obstétrica. Christeler, né, que é esse empurrar a barriga, aí já é um pouco mais fácil, porque tem a testemunha do marido, a doula não deixa de ser uma testemunha, porque ela tá ali, ela entende, ela sabe, então essa também é uma grande preocupação dos médicos, né, a doula tá ali, ela entende o procedimento, ela sabe o que eu tô fazendo de errado ou certo, e ela pode falar para essa mulher que eu tô fazendo errado. Então também não deixa de ser uma preocupação médica ali, dos médicos que gostam de fazer alguns procedimentos errados.
a doula ali dentro do cenário acaba gerando uma preocupação para a maternidade em si, pelo risco de processo, enfim. Então, a gente sabe que quando a maternidade começa a barrar muito a entrada da doula, a gente já começa a pensar que pode ter alguma coisa que não queira que a gente veja, sabe? Porque sabe que nós somos treinadas para aquilo, então nós sabemos sobre aquilo. E aí é uma questão também. Evelyn, e em relação, eu acho que agora é um perigo, né? Porque agora ainda tem o coronavírus, né? Então, vai o médico fala, não, isso aqui que eu tô fazendo é recomendação por causa do coronavírus, por causa da pandemia, né? Então, algumas coisas que eu vi, por exemplo, a amamentação logo depois do parto, o corte do cordão umbilical, até mesmo a recomendação se vai ser parto normal ou cesárea. Essas coisas as recomendações não são alteradas por causa do coronavírus, né? Não teve nenhuma alteração, isso é importante a gente falar. Não ocorreu alterações por conta do coronavírus, então ainda não, como eu já disse, não tem evidência científica sobre isso, então não tem como a gente falar que, vamos dar banho no bebê após o nascimento, que é uma recomendação que o banho seja dado após 6 horas. Porque os bebês, eles nascem com uma proteção na pele que se chama vernix, aquele que as pessoas acham que é uma sujeira branca, é o vernix, é a proteção da pele contra bactérias, né? É a proteção da pele ali do bebê que está dentro de um líquido, e quando ele nasce, essa proteção, o ideal é que fique ali durante 6 horas para que seja reabsorvido pelo organismo. E alguns hospitais estão alegando que por conta do Covid vão dar banho nesse bebê na hora. Então, se a gente começar a pensar, ele está tirando uma proteção da pele desse bebê. Então, estou deixando esse bebê mais exposto quando se dá banho. Então, é uma questão de atualização mesmo, de entender um pouquinho mais e bater o pé. Falar, não quero que dê banho, prefiro dar banho depois, ou só na minha casa, não tem problema, bebê não é sujo, bebê só precisa limpar o bumbum ali, então não tem problema para as mulheres que não quiserem dar banho no hospital, elas podem dar banho somente em casa depois, no seu ambiente, né? Para não expor esse bebê tanto, não esfregar a pele, não correr risco. Se não me engano, quando eu nasci, eu peguei uma infecção urinária, uma coisa assim, por causa de um banho, parece, uma coisa assim, da maternidade, alguma coisa da maternidade. A maternidade que eu nasci fechou. Nossa, depois. Que sério! Aqui em Sorocaba, minha mãe sabe, né, melhor disso, não sei, mas eu lembrei disso, porque eu lembro que eu vi umas fotos de mim neném numa água vermelha, assim, eu falava, mãe, que horrível, por que eu tomava banho nesse negócio? E aí ela me conta essa história, que eu nasci nessa maternidade de Sorocaba, maternidade Padinha, uma coisa assim que fechou, porque teve vários casos, assim, de infecção urinária, uma coisa assim. Gente, é bem sério, o hospital, se a gente parar para pensar, é o lugar mais contaminado, né, o lugar onde vai doente. Então, o lugar mais contaminado que tem para a gente estar é dentro de um hospital. Então, a gente está indo ali muitas vezes para curar uma possível doença que a gente tem, a gente sai de lá com mais 10 que adquiridas. Então, o hospital ali não é um local para a gente estar o tempo todo. Bom, pegar as últimas, tem 2 perguntas aqui que a gente não viu, uma é do Fábio, falando, mas se os médicos sabem que alguns procedimentos são errados, o fato de ainda fazerem justifica por qual motivo? Então, Fábio, na realidade se justifica porque eles aprenderam assim, né? A gente está ainda em ensinos muito arcaicos, que ainda ensinam episiotomia, que ainda ensinam que celera. Eu recebi recentemente, acho que faz o quê? Menos de um mês, uma estudante do Rio, ela faz medicina no Rio, onde ela pegou e tirou foto do que eles estavam aprendendo sobre parto, né? E lá estava Cristeler. E é prescrito, é violência obstétrica. E eles iam ensinar na universidade. Então, ainda a gente tem muito o que trabalhar de ensino. O que esses médicos aprendem, com que bagagem eles estão chegando. Muitos deles, né, a gente tem aí vários residentes fantásticos que já estão vindo com uma mente um pouco mais aberta, com um pouco mais de vontade de pesquisar, de querer saber um pouco mais, mas em geral eles acabam aprendendo. Então não é por maldade, como eu falei, porque eles realmente aprendem dessa maneira, eles aprendem que eles estão ajudando, que eles estão salvando. Eles ainda não têm segurança para fazer diferente, porque eu aprendi dessa maneira, eu vou continuar fazendo dessa maneira porque está dando certo. Então, enquanto está dando certo, não se mexe. Então, ainda tem essa visão. Evelyn, me corrija se eu estiver errada, né? Mas também tem uma questão de adaptar um pouco os procedimentos para ser um pouco mais confortável para o médico. Então, para ser um pouquinho mais rápido, né? Para ele não ficar lá 14 horas esperando o parto. Tem a comodidade médica, né? Então, hoje a gente tem um aumento de número de cesáreas, por exemplo, por uma comodidade médica, porque eu consigo agendar, então eu consigo ter uma agenda controlada, eu consigo fazer
5 cesáreas num dia, né? Eu coloco uma em cada horário, eu sei quanto tempo vai durar, então eu tenho aquele controle daquele tempo. Quando uma gestante resolve que ela vai ter um filho de parto normal, a gente não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe como vai ser e quanto tempo vai durar. Então, para esse médico se torna muito mais difícil, né, de ter um controle de agenda, talvez ele tenha que desmarcar um dia inteiro de consultório, talvez ele tenha que desmarcar uma cesariana que estava agendada, festa de filho, enfim. É um pouquinho mais difícil. Então, é cômodo para o médico estar nesse papel. Então, a gente tem esse aumento de cesarianas dentro do Brasil, fortemente por grande parte de comodidade médica. A Organização Mundial da Saúde, né, na realidade, a ANS, né, Agência Nacional de Saúde, ela fala que deveríamos ter 15% de cesarianas. 15%. Em Sorocaba, nós temos um hospital que até o ano passado estava com 90% de cesarianas dentro do hospital. Peraí, Evelyn, 90%? 90%. Então, só tinham 10% de partos normais. A Organização Mundial da Saúde fala que deveriam ser 15% de cesarianas. Não, assim, antes de hospital não nascia ninguém, né? Porque se 90% precisa de cesariana... Então, exatamente isso, né? São vários fatores, né? Cultural, porque essas mulheres acreditam que a cesariana seja melhor, porque elas não aprenderam que o parto normal é melhor, então elas sempre ouviram histórias negativas de parto. É importante a gente falar que quando você ouve uma história negativa de parto, a última coisa que essa mulher vai falar é da dor. Ela vai falar o tempo todo sobre assistência, porque eu não podia gritar, porque eu estava com fome, porque eu fiquei deitada o tempo todo, porque me amarraram, isso acontece, né? Graças a Deus, em Sorocaba não temos relatos, mas acontece pelo Brasil. Me amarraram, o médico era um grosso. Então, elas vão falar exatamente sobre a assistência que foi dada para ela, para depois elas falarem da dor, de como foi difícil. Essa é a última coisa que elas vão falar. Então, esse é um ponto muito forte, muito forte. O outro ponto para principalmente cesarianas, além dessa parte cultural, é a comodidade médica, então é cômodo. E outro ponto é o ponto financeiro. É mais caro. Então, compensa mais para o hospital ter uma cesariana, porque ele vai ganhar mais, seja do SUS ou seja do convênio. Ele ganha mais pela cesariana do que pelo parto normal. No parto normal, você usa gases, você usa quase nada. Numa cesariana, você usa todos os outros equipamentos. Então, a gente vira um número financeiro. A gente é um número dentro do hospital e esse hospital precisa ganhar, precisa lucrar. Então, a gente acabou entrando exatamente nisso com a cesariana no Brasil. Nesse lucro, visando o lucro o tempo todo. Não digo que a cesariana é ruim, entendeu? A cesariana está aí para salvar vidas. Graças a Deus que temos a cesariana. A cesariana está aí para salvar vidas, quando necessário, não à torta direito. Evelyn, o Ciro tinha acabado de falar algo nessa linha, não somente a comodidade do médico, mas também o resultado financeiro de fazer muito mais cesáreas no mesmo dia. E aí ele colocou caso de hospitais particulares, mas você está colocando aqui que no SUS também, né? Porque a verba do SUS está condicionada, então também é o tipo de procedimento que ele vai fazer, né? Sim, tem isso também. Claro que no SUS, como a verba é menor, né? Se opta pelo parto normal, porque a gente fala também tem hotelaria, né? Então, além disso tudo, tem a parte de hotelaria do hospital. Então, claro que dentro do SUS eles dão preferência. Hoje o SUS ele tem uma taxa maior de parto normal porque ele recebe menos pelo parto. Então, em hospitais particulares a gente tem essa taxa maior de cesáreas que eles recebem bem mais. Mas ainda assim no SUS ainda temos uma luta aí pela frente aí para mudar esse quadro. Mas no SUS as chances são melhores de uma mulher ter um parto normal se ela tiver um convênio e o SUS. No SUS ela tem uma chance melhor hoje de ter um parto normal do que no convênio. Ah, que legal, que bom. Isso é super importante, né? E, Evelyn, então, última perguntinha para você. Teve uma pergunta do Ciro aqui que a gente pulou, eu acho, que é uma pergunta super para você, assim, se você já considerou a possibilidade de ser obstetra. Então, Ciro, eu tô aqui até com a minha camiseta. Eu faço fisioterapia. A minha área é essa hoje. É uma área que eu sou apaixonada também. Eu trabalho, né, atendo numa clínica aqui em Sorocaba, chamada Clínica Realize. E lá a gente tem, acho que quase, hoje deve estar com uns 8 fisioterapeutas. Então, não tem como você se apaixonar pela área, cada um de uma área específica, que é bem bacana lá na clínica, né? Então, tem várias áreas. E tem a saúde da mulher. Então, é para onde eu vou após terminar a faculdade. Vou fazer essa pós em saúde da mulher. Então, vou fazer ginecologia. É essa parte que eu gosto, não adianta.
Mas eu tenho ali meu pezinho em respiratória também. Eu gosto da área hospitalar também. Mas a gente tá aí, a luta não para, eu continuo aqui, ó, firme na luta. Mas virar obstetra não é um caminho, não me vejo nisso, não. Hoje não, né? Quem sabe, até a gente passar os anos, quem sabe a gente mude de ideia. Mas hoje eu não tenho essa visão. Mas a gente ajuda a construir aí de várias maneiras. Muito legal, muito bacana. Evelyn, vamos encaminhando para o final, a gente está com 1 minuto e 15 de live, eu vou deixar, coitada, você descansar também, dormir, às 10 horas da noite. Ah, se deixar eu falando aqui, ó, eu vou até 2 horas da manhã, não tenho problema nenhum. Que conversa legal, tem muito conteúdo, muita coisa para trazer, as pessoas gostam de falar disso, né, se envolveram, acho que foi a live que até agora que eu fiz, que as pessoas mais interagiram, mais fizeram pergunta, eu acho que isso demonstra realmente essa lacuna de informações e ao mesmo tempo, poxa, é um assunto muito essencial para a gente discutir enquanto sociedade, né, acho que a gente tocou em pontos muito fundamentais aqui. Eu vou começar a trabalhar agora em fazer alguns resumos das lives que eu faço, porque eu acho que está aparecendo muito conteúdo muito legal, e às vezes uma pessoa não tem, né, o tempo, ou às vezes até mesmo a paciência para assistir 1h15 de live. Então, eu vou tentar transformar isso aqui em... como fala? Em um resumo, para as pessoas poderem acompanhar. Eu me distraí porque as pessoas ainda estão fazendo perguntas. Ó, as mulheres que estão para parir agora, nesse momento de pandemia, estão optando para o parto em casa? Tá, a gente falou um pouco de parto em casa, mas acho que ela quer saber das mulheres agora, né, se elas estão de fato optando. Teve um aumento no número de procuras, né? A gente tem contato aqui, eu conheço todos os movimentos aqui da cidade e as parteiras também da cidade. Teve um aumento, sim, de procura pelo parto domiciliar, mas como a gente falou, o parto domiciliar não é para todo mundo, o parto domiciliar ele é bem pontual, ele precisa ser muito bem esclarecido, muito bem conversado, mas teve um aumento da procura, sim, por conta da Covid mesmo, por conta das mulheres não quererem ir para o hospital, então elas estão optando. E é bem... eu conversei com uma parteira esses dias, a gente estava comentando sobre isso, né? O quanto é contraditório, porque antes o parto em casa pelos médicos eram visto como algo perigoso, agora eles indicam que tem a filha em casa. Então, para a gente entender que realmente não tem perigo em ter um parto em casa. Perfeito. Então, Evelyn, muito obrigada. Eu vou deixar a nossa live disponível, ela vai ficar aqui no Facebook. Eu não sei quanto tempo ela fica no Facebook, mas eu também estou subindo as lives que eu faço por aqui no YouTube. Então, eu vou disponibilizar esse link para quem quiser compartilhar. Quem estiver assistindo, curte lá a página no Instagram do Movimento Parto de Gente. Eu também mostrei algumas outras páginas que vocês podem seguir aqui. Indiquei o Instagram da Beatriz. Eu vou colocar os links aqui depois, e curtam a minha página, que é onde está sendo transmitida essa live, para vocês poderem continuar acompanhando. Eu vou continuar fazendo lives, ainda não tenho programação na semana que vem, mas fiquem atentos, porque eu vou divulgar, e tem um projeto muito legal vindo por aí, em que eu vou continuar e vou expandir esse trabalho de trazer essa visão sobre a pandemia aqui na cidade, como é que ela está afetando as diferentes regiões e os diferentes nichos e grupos. Tá? Então, é isso. Muito obrigada a Miriam, todos. eu queria compartilhar, antes de você finalizar, que tem uma doula. Eu queria compartilhar, antes de você finalizar, que tem uma doula aqui em Sorocaba, a Laís, que ela está começando, agora está elaborando uma pesquisa sobre a influência do coronavírus, né, dessa pandemia, na assistência ao parto. Então, as mudanças de mulheres que foram atendidas antes, as mulheres que foram atendidas durante e as mulheres pós-pandemia. Então, logo sai essa pesquisa, a gente vai estar divulgando quando sair essa pesquisa. Vai ser bem importante para a cidade, aí para a gente entender se houve aumento no índice de violência obstétrica, entender como está sendo trabalhada essa questão do Covid e de assistência ao parto. Então, logo já sai essa pesquisa e a gente vai acabar divulgando. Então, quem tiver dúvida também pode me mandar no direct do Instagram, pode me mandar aqui no Facebook, pode me mandar lá que eu respondo também todas as perguntas, tá? Mas logo sai essa pesquisa que eu acho que vai ser bem importante para a nossa cidade. Evelyn, quando sair você me manda, eu vou divulgar também aqui na minha página, tá? Para tentar dar minha contribuição aí. O que você precisar e você achar que eu posso ajudar, pode entrar em contato comigo. E agora eu ia te dar um espaço mesmo para você fazer suas considerações finais, falar o que você achar importante, divulgar o que você precisar. Se quiser divulgar, não sei se você tem um Instagram pessoal também, que você fala desse assunto, ou se você faz pelo Instagram do Movimento, que eu já divulguei, mas fica à vontade.
Eu tenho o Instagram do movimento, tenho meu próprio Instagram é ótimo. Tenho meu próprio Instagram também, então vocês podem seguir lá, Evelyn Dias, _. Vocês podem me seguir, mandar mensagens, eu sempre estou compartilhando e falando sobre os temas, sempre tem alguma coisa também lá na parte de stories também, falando sobre os temas, então fiquem à vontade lá para me seguir. Eu acho que isso, Evelyn Dias _, isso mesmo. Esse é meu Instagram, então me sigam, curtam lá, tem bastante coisa bacana, bastante informação. A maioria parto, então é isso, eu vivo isso. Então a maioria lá é falando sobre gestação, parto, pós-parto, mas fiquem à vontade. E eu queria falar mais com as mulheres, né, mais fortemente com as mulheres grávidas, as gestantes, para que estamos num momento difícil, tá difícil para todo mundo. Estamos o mundo literalmente sem entender direito o que está acontecendo, então está todo mundo tentando acertar de alguma maneira, mas no momento é imprescindível que fiquemos em casa, precisamos ficar em casa nesse momento. Então, principalmente vocês, mulheres grávidas, fiquem em casa, não deixem de fazer pré-natal, isso é indispensável, pré-natal é indispensável, não dá para ficar sem pré-natal. Então, as mulheres continuem em pré-natal. Se tiverem dificuldade em marcar consulta, que nós já recebemos também, que tinha mulheres com dificuldades, principalmente no convênio, de marcar a consulta, de remarcar a consulta, entrem em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, falem que vocês estão com essa dificuldade, mulher não pode ficar sem pré-natal, então entrem em contato, falem com a gente como movimento, a gente ajuda de alguma maneira. Mulheres do SUS, a mesma coisa, dentro do posto de saúde, o médico não está presente, isso a gente tem uma dificuldade, né, falta de médicos, então, médico não veio, não consigo remarcar, entrem em contato, vocês não podem ficar, isso é para monitorar esse bebê, monitorar vocês, muita coisa pode acontecer no final de gestação, então precisa de monitoramento, então não deixem de fazer pré-natal, isso é imprescindível, tá? Façam pré-natal. E para as mães, meu abraço, meu carinho, né? Os dias das mães estão chegando aí. Eu imagino a loucura que tá todo mundo vivendo dentro de casa. Eu tô com uma adolescente em casa fechada, então vocês imaginam como é que tá a minha vida. Mas é o momento em que a gente também tem que aproveitar esse tempo só com os filhos, né? A gente quase não tem esse tempo, né? A vida é muito, muito corrida. Então aproveitem esse momento de vocês, com os filhos, e que vocês possam aí aproveitar. Tem mais uma pergunta, é isso? Sim, a Regina falou assim, que os companheiros possam também apoiar as mulheres nesse movimento e que procurem também se informar. Sim! Muito importante. Muito importante. Eu falo que o acompanhante, né? O marido, a companheira, a mãe, a tia, a amiga, enfim, precisa saber tanto quanto a mulher. Então, estudem juntos, é o momento que a gente mais estuda. Aproveita a pandemia em casa para estudar sobre parto, sobre fases do trabalho de parto, para entender o momento ideal para ir para o hospital, para não ir para o hospital por qualquer coisa também. Isso é bem importante, para entender o que é normal, né, no final da gestação e o que não é. Isso é bem importante também. Eu acho que era isso. Eu queria falar. Vocês estão fazendo acompanhamento online agora? Sim, sim. Eu estou fazendo. Todos os meus atendimentos estão sendo online. Presencial nos hospitais que está liberando, eu ainda estou indo, então eu ainda estou acompanhando partos. Tive parto esse mês, já tive 2 bebês que nasceram, e tive um nesse hospital que não entra, que eu acompanhei de maneira online também. A gente vai se adaptando aí no que dá para fazer. Claro que não é a mesma coisa, né? Atendimento online bem diferente. Mas a gente aí tem que conseguir, de alguma maneira, ainda prestar essa assistência. Então, os atendimentos estão sendo feitos de maneira online, então quem quiser conversar, estou à disposição, pode mandar mensagem que a gente converse um pouquinho mais. Perfeito. Evelyn, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua paciência, explicar tudo isso pra gente. Eu sei que você, imagino que você adore, mas a gente chegou aqui, eu estendi essa live um pouquinho mais do que a gente combinou. Então, muito obrigada mesmo pela confiança, por ter vindo aqui conversar comigo. Fiquei super feliz, achei que nossa conversa fluiu super bem, você é super simpática. Ai, obrigada, eu que agradeço o espaço, falar disso é o que eu amo, então é fácil falar. Que bom. Eu que agradeço aí o espaço. Parabéns pelo seu trabalho, continue e muita força, e pode contar comigo, o que eu puder fazer para apoiar e para fortalecer esse movimento, eu vou fazer sempre, né? Eu estou aqui tentando fazer minha parte em Sorocaba e vou continuar por aqui
tentando fazer cada vez mais. Então, pode contar comigo. Obrigada mesmo. Que bom. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. É isso, curtam as nossas páginas para continuar acompanhando, para ver as próximas lives e para continuar acompanhando os conteúdos que a Evelyn publica. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até esse finalzinho aqui, tá bom? Tchau, obrigada, gente. Tchau, até. Fiquem em casa, se cuidem. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau.